Vamos ler a Bíblia. Hoje, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Se vocês acharam, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, eu vou ler. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós lemos até aqui. É uma coisa que já aconteceu há bastante tempo. No nosso evento, participou um cônsul e ele frequentemente veio. E a gente conversou frequentemente. E um dia, esse cônsul, ele me procurou e veio com um rosto assim, bem que tinha acontecido alguma coisa grave. E ele falou para mim: pastor, por favor, me ajude. E ele falou para mim que a filha dele, há um tempo atrás, tinha tentado se suicidar. E ele já havia se esquecido disso, mas ela tinha tentado se matar de novo e ele ficou desesperado. E de manhã ele tinha que sair para trabalhar e a filha ficava sozinha em casa. Então, ele se esqueceu disso e, de repente, ele voltou para casa e viu que ela tinha tentado se suicidar. Então, a segunda vez, ele não sabia, mas a terceira vez, esse cônsul, ele falou: eu acho que eu vou acabar perdendo a minha filha. Eu acho que eu vou acabar perdendo a minha filha. E se eu perder a minha filha, como será que eu tenho que viver? Ele ficou tão desesperado que ele acabou ficando na tristeza. A filha dele queria tanto se matar. Então, como eu posso proteger a minha filha? E se eu não tivesse esquecido algo ao ir viajar, a minha filha estaria morta em casa. Então, ele já tinha se divorciado há muito tempo atrás e ele vivia com a sua filha e a filha continuamente tentava se suicidar. E aí ele se lembrou de mim e me procurou: pastor, me ajude. Ajude a minha filha. Então, como eu vou poder ajudar a filha dele? E eu fui procurar por ela, junto com o cônsul, na casa dele. E ela, sabendo que eu tinha chego na casa dela, ela trancou a porta do seu quarto. E o cônsul foi na frente da porta do quarto e falou, pediu para ela
Filha, esse é o pedido do seu pai. Por favor, abre a porta. Por favor, filha, o pastor é um homem muito ocupado. E ele veio assim, ele teve que abrir mão de muitas coisas. Por favor, filha. E o pai, chorando, ele implorou para sua filha. E depois de 30 minutos, ela abriu a porta. E eu me sentei para conversar com ela. As pessoas livremente viajam, livremente escolhem seu emprego, estudam na escola, vão para concerto musical. Mas, na verdade, não tem muitas pessoas que têm verdadeira liberdade. Ela pode ir porque ela quer ir para um concerto musical, porque ela quer, ela come uma comida gostosa, porque ela quer, ela consegue um emprego, porque ela quer, ela pode estudar. Pode parecer isso, mas tem uma força que está arrastando o pensamento dessa pessoa. Então, a filha desse cônsul, quando ela ainda era criança, os seus pais se divorciaram. A mãe nem olhou para trás e foi para um país bem distante sem deixar endereço. E a filha, vivendo com a sua mãe, com o seu pai, ficou com muita saudade da mãe e ficou com saudade. Ela tinha muita saudade da mãe. Mas ela não podia visitar a mãe, não podia ligar para a mãe, não tinha como falar com a mãe. E quando ela voltava para casa, ela ficava trancada no quarto e ela chorava com saudade da sua mãe. Por isso, depois que ela se formou na escola, ela entrou na faculdade. E depois que ela entrou na faculdade, o que ela pensou? Eu sou uma pessoa muito infeliz. Eu sou uma pessoa infeliz. Tendo saudade da mãe, ela viveu por mais de 10 anos. Ela não pôde ver o rosto da mãe. Quando será que eu vou poder me encontrar com a minha mãe? No coração daquela filha, ela teve que pensamento? Eu passei o meu passado muito triste. Eu passei um passado muito solitário. Principalmente porque o meu pai odeia a minha mãe. Diante do pai, ela não podia falar sobre a mãe. Então, para ela pensar na mãe, ela tinha que trancar a porta do quarto, tinha que chorar sozinha. E sozinha ela tinha que ficar cansada, com saudade da mãe, e depois ela acabava dormindo, chorando. Eu fui muito infeliz no meu passado. Eu passei a minha vida de uma forma muito triste. A minha vida que se passou, eu fiquei muito angustiada. E depois, qual era o problema? O futuro. Por mais que ela pensasse, eu não sei como ela pensou nisso. Ela teve o pensamento que daqui para frente ela também não seria feliz. Ela tinha o pensamento que ela ia ser infeliz o resto da sua vida. Então, se eu viver o meu futuro como eu vivi o meu passado, então é melhor eu morrer. Esse pensamento segurou todo o coração dela. Não tenho felicidade, não tenho alegria, diversão nesse mundo. Por que eu nasci de uma forma tão infeliz? Por que eu nasci com tanta dificuldade? Por que eu tive que ser tão infeliz assim? Sozinha, ela ficou circulando dentro desse pensamento continuamente. Frequentemente, eu já falei para vocês. Em 1988...
o diretor da prisão de Suwon, ele me ligou e falou: pastor, alguns dias atrás eu escutei a sua pregação numa rádio e aquela pregação foi muito boa, que entrou no meu coração, mas hoje vem muitas cartas aqui no presídio e a gente tem que vistoriar todas as cartas que entram para os presidiários. E entrou um folheto, e é um folheto da Missão Boa Notícia. E eu vi que o pastor Parker estava na capa e eu liguei para a editora da Missão Boa Notícia. Por favor, o senhor venha para o presídio de Suwon. Então, em 1988, no começo do ano, no dia 1º de março, eu fui para o presídio, eu reuni todos os cristãos daquele presídio. Então, desde 9 horas da manhã até a noite, fora o horário de almoço e jantar, continuamente eu preguei. Muitas pessoas receberam a salvação. E naquele tempo eu me tornei um conselheiro lá dentro do presídio e pude pregar o evangelho semanalmente. Fiz o estudo bíblico por 1 ano e depois sabe o que eu descobri? Já está determinado as pessoas que entram no presídio. Então, uma coisa aqui, tem certeza. Então, ninguém planeja entrar no presídio. Um dia, conversando com aqueles presidiários e continuamente eles escutando, mesmo sendo inteligente, tendo muito entendimento, mas sabe por que são tolos? Porque quando entra um pensamento e a pessoa é arrastada por esse pensamento, de 10, 10, de 100, 100, as pessoas não sabem de onde veio a força desse pensamento. Se eu receber a condução desse pensamento, para onde eu vou? Se eu tenho força para vencer esse pensamento? Se vem um pensamento de paz, de onde vem? Ninguém pensa assim. Simplesmente é arrastado por esses pensamentos. Eu tô desconfiado da minha esposa. Então, somente olha para sua esposa com olhos desconfiados. Por que surgiu esse pensamento? Será que isso é uma coisa certa? Será que isso é uma coisa boa? Então, conversando com as pessoas de 10, 10, de 100, 100, mesmo sendo as pessoas inteligentes, criando avião, criando um monte de coisa incrível, mesmo sendo uma pessoa muito inteligente, mas as pessoas ainda se acham inteligentes. Não sabem nada do mundo do coração. E em João capítulo 13, versículo 2, está falando que tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes de vender a Jesus Cristo. Quando eu li a Bíblia, no coração de Judas Iscariotes, foi o diabo que colocou o pensamento de vender a Jesus Cristo. Então, o resultado daquela pessoa ser arrastada pelo seu pensamento vai acabar indo para o presídio. Então, quem é que está arrastando esse pensamento? É o diabo que está fazendo isso. Eu sou um pastor, né? Eu sou um pastor. Eu sou o pastor da igreja de vocês. Então, vocês não conseguem ler a Bíblia. Então, eu leio a Bíblia, eu procuro a solução, eu fico continuamente lendo a Bíblia, porque eu sou um pastor. Então, o caminho que você deve seguir, eu procurando na Bíblia, conduzindo vocês também confiam em mim, não é? É o espírito mal que está arrastando o seu pensamento.
como esse pensamento, como você é arrastado por esse pensamento, como você pode se libertar desse pensamento. É uma coisa muito simples. Aquele ser que coloca o pensamento na gente é o diabo. Assim como em João capítulo 13, versículo 2, foi o diabo que colocou o pensamento de Judas Iscariotes de vender a Jesus Cristo. Quem segue esse pensamento, no final, acaba fracassando, acaba vivendo uma vida dissoluta. As pessoas não conseguem pensar até aí. Então, eu, sendo pastor, eu tenho que perceber isso, eu tenho que avisar vocês, porque senão vocês vão seguir esse pensamento. Mas sabe qual é o problema? Não tem muitas pessoas. As pessoas que acreditam no pastor, qualquer palavra que seja, ela acredita. Mas a pessoa que é insensata, pensa que é inteligente, não, meu pensamento é correto, e segue esse seu pensamento. Ser inteligente no mundo e ser inteligente no mundo espiritual é uma coisa completamente diferente. Eu pude ver exatamente essa senhorita. Essa senhorita, ela estava sendo arrastada pelo espírito mau. Então, se eu falar para a senhorita que ela está sendo arrastada pelo espírito mau, o que ela vai pensar? Então, naquele dia, eu não falei tudo detalhadamente, mas eu falei sobre o mundo do coração. E depois que aquela senhorita escutou o que eu falei, ela pôde se libertar da infelicidade, porque ela escutou o que eu disse. Enquanto ela escutou o que eu disse, ela descobriu que existia um novo mundo do coração que não era o dela. Enquanto ela escutou o que eu falei, ela descobriu que existe uma outra existência, que é Deus. É uma coisa muito simples. Então eu estou sentindo que eu estou triste. Não é simplesmente que eu estou sentindo que eu estou triste, mas é um espírito mau que fez eu me sentir desse jeito, fez eu seguir o caminho do pecado, fez eu pensar que eu sou infeliz. Por isso que ele faz eu ficar desesperançosa e pensar que eu tenho que morrer. É o espírito mau. Para levar essa menina para o inferno eterno. Ela escutando o que eu falava, o coração dela começou a mudar pouco a pouco. E assim eu me levantei e eu falei para aquela senhorita. Dentro de mim, eu falei sobre a minha esposa. A minha esposa, eu elogiei a minha esposa para ela. A minha esposa, ela faz muito bem comida tradicional coreana. Se você quiser, amanhã na hora do almoço vem para minha casa. Eu vou te convidar para almoçar na minha casa. Essa senhorita, ela é filha de um cônsul, mas ela falou que nunca foi convidada para comer fora. Eu não acreditei. Os cônsuls, os embaixadores, eles se encontram com bastante pessoas. Mas ela viveu sozinha no quarto dela. Ela viveu como uma tola, né? Sozinha. Desconfiada das pessoas. E no dia seguinte, ela veio para minha casa com o pai dela. E ela comprou um pequeno presente. Foi a primeira vez na vida que ela recebeu um convite para comer. E ela ficou tão feliz. E a minha esposa, ela pergunta para minha esposa: missionária, como prepara essa comida? Eu gosto muito de cozinhar. Essa comida é gostosa. Me ensina a fazer essa comida. E depois que a gente comeu, eu me levantei, mas aquela senhorita continuou sentada lá na minha casa e ficou até a noite conversando com a minha esposa. E depois ela foi embora. Dentro do coração daquela senhorita, onde existia uma força para vencer aquele pensamento. Pessoal, não se gabem porque vocês são inteligentes. Realmente a inteligência do ser humano é tolice. Vocês não conseguem vencer um pensamento que surge sequer.
Quando eu me encontro com pessoas que desconfiam da sua esposa. Na verdade, eles não têm motivo de desconfiar da esposa, mas desconfiam porque elas são arrastados por um pensamento. Então a família tinha paz e de repente vira um inferno, porque entra um pensamento. Então, continuamente fica surgindo pensamentos e esses pensamentos nos arrastam. E não existe quem não seja arrastado. E fica sendo arrastado sem força nenhuma. E de repente fica bravo, e de repente odeia uma pessoa, e de repente fica feliz. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Essa senhorita, naquele dia, depois que ela acreditou em Jesus Cristo, ela recebeu o perdão do pecado. Foi incrível. E depois, eu não pude mais me encontrar com ela. É porque eu fiquei meio assim de procurá-la de novo, eu não fiz isso. Aí um dia o cônsul, ele me procurou lá no meu escritório. E ele me procurou e falou: pastor, a Coreia é o meu segunda terra natal. E ele chorando, ele falou que depois de uma semana ele teria que ir para Taiwan como cônsul. Ele falou que ele veio me cumprimentar para se despedir, porque ele nunca jamais se esqueceria da Coreia. E aí e ele pegou o telefone e ele começou a ligar, né? E aí era a filha dele. Aí eu falei: oi, tudo bem? Quanto tempo? Onde você está agora? Ah, pastor, eu estou em Montreal, no Canadá agora. Ah, é? Nossa, você está bem longe, né? É, pastor. O que você está fazendo aí? Pastor, eu estou na faculdade eu estou aqui na gastronomia, estou aprendendo a fazer comida francesa. Pastor, quando eu abrir meu restaurante, vem me visitar, por favor. Sim, eu quero ir. A vida dela foi transformada por uma vida muito clara. Pessoal, quantas pessoas aqui podem proteger a sua vida? Nenhuma. Quando vem a infelicidade, a tristeza, a tribulação, o perigo, doença. Então, quantas pessoas podem vencer a isso aqui? Mesmo que você não tenha câncer, mesmo que você não tenha uma infelicidade, mesmo que você não tenha uma tristeza. Mas quando vem um pensamento escuro, quando vem um pensamento lascívio e começa a me arrastar. Ai, aquele cara, eu odeio ele. Quando surge esse tipo de coração? Quem é que pode me salvar desse pensamento mal, desse pensamento lascívio, desse pensamento maléfico? As pessoas se acham inteligentes. As pessoas, elas se exaltam. Mas são fracas. Não tem nenhuma força. Sem nenhuma força, simplesmente quando surge o pensamento, são arrastadas. Quando Satanás fica atrás ali, olhando você fazer tudo isso, sabe o que ele pensa? Nossa, esse ser humano é muito legal de brincar. Olha que ele faz tudo que eu mando. Olha, nossa, ele cheio de cobiça, está se achando, está se gabando. Olha, ele está com o bicho do dinheiro e está gastando tudo assim em jogo de aposta. Imagina quão engraçado o diabo não acha isso. Ele fica rindo da sua cara. O Senhor Deus nos deu 66 livros da Bíblia. Ele nos deu isso de presente. Quando a gente lê essa Bíblia mostra exatamente a imagem do nosso coração. Por que a pessoa fica triste? Por que a pessoa sofre? Por que surge o divórcio?
Por que de repente surge uma ira no coração? Por que surge a raiva? As pessoas não pensam nisso. Então, quando surge a raiva, a maioria das pessoas ficam com raiva. Tá, eu vou aguentar, eu vou me segurar. E tenta ficar se segurando. Mas depois não sabe como tem que fazer com isso. O que tem que fazer com isso? Quando a gente lê a Bíblia, na Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Em João capítulo 8 tinha a mulher surpreendida em adultério. Essa mulher, ela teve um coração lascivo e ela estava dormindo com outro homem e ela foi pega no ato do adultério e foi levada para Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo não fez nada contra ela. Jesus Cristo trocou o coração dela. Então, antes de encontrar Jesus Cristo, ela estava com o coração cheio de lascívia. E quando ela estava sendo arrastada para morrer apedrejada, as pessoas levaram essa mulher arrastada até diante de Jesus Cristo. Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei de Moisés diz para que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, Senhor, que dizes? E Jesus Cristo escreveu no chão e falou: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então aquelas pessoas que queriam atirar pedra nela, aquela mulher suja tem que morrer apedrejada. Por causa desse tipo de mulher, ela suja o nosso bairro, ela suja o nosso povo. Vamos matá-la. E todo mundo a cercou. E Jesus Cristo, quem não tiver pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Então, naquele momento, elas viram. Se elas não tinham pecado, elas também tinham pecado. E de repente começou a aparecer um monte de pecado no coração deles e eles ficaram com vergonha, largaram a pedra. Isso foi incrível. Todos eles estavam diante de Jesus Cristo e queriam apedrejar aquela mulher. Mas todos eles trocaram de coração diante de Jesus Cristo. Meu Deus, lendo a Bíblia. Como ele pode trocar o coração das pessoas dessa forma? Como ele pode trocar o coração das pessoas dessa forma? E assim eu aprendi esse Jesus Cristo e descobri esse Jesus Cristo na Bíblia. Então, então Jesus Cristo troca o coração das pessoas do mundo, então ele também pode trocar o meu coração. Sim, é verdade. No coração da mulher surpreendida em adultério estava cheio de lascívia. No coração dessa mulher surpreendida em adultério, ela só tinha desesperança sendo arrastada até para a morte. Mas ela se encontrou com Jesus Cristo. E todas as pessoas que queriam apedrejá-las foram embora e só sobrou essa mulher e Jesus. E Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Então, nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Sabe o que é incrível? Até pouco tempo atrás, essa mulher estava cheia de desesperança, medo, angústia, mas tudo isso desapareceu. A situação trocou, não foi a situação que trocou, mas foi o coração dessa mulher que trocou. Uma mulher tão suja como eu. Todo mundo quer me matar com pedras. Mas Jesus Cristo me ama. Uma mulher tão suja como eu, Jesus Cristo tem piedade. Ele me salva. Então uma tamanha gratidão começou a surgir no coração dela. Encheu o coração dela. Então já não tinha mais lugar para lascívia no coração dela. No coração dela já não tinha mais lugar para o medo. E já não tinha mais lugar para a desesperança. Se eu acreditar nesse Jesus Cristo, se eu aceitar a palavra desse Jesus Cristo, se eu seguir a Jesus Cristo, esse Jesus Cristo também vai encher meu coração de paz. Se eu olhar para esse Jesus Cristo vai expulsar a desesperança do meu coração. Ele vai expulsar o coração de medo, de lascívia, de cobiça do meu coração. Eu descobri isso.
Os 10 dias que se passaram, esses dias que se passaram, Satanás também encheu meu coração com raiva, com pensamentos maus. Ele queria colocar esses pensamentos maus dentro de mim. Jesus, eu não te enxergo com os meus olhos. O Senhor parece que não está fazendo nenhum trabalho. Parece que está tendo uma guerra, parece que são os políticos que estão controlando esse mundo, parece que são as pessoas. Mas no nosso coração, a paz que não existe, a felicidade que não existe, o Senhor preenche com a sua, no meu coração, com a sua paz e felicidade. Esse é Jesus Cristo. Por isso nós amamos a Jesus Cristo. Eu frequentei a igreja desde criança, mas dia 7 de outubro de 1962, eu descobri que Jesus Cristo lavou meus pecados mais brancos do que a neve. Um pecador como eu, recebi o perdão do pecado. Agora eu vou poder ficar diante de Deus justo. Eu acredito piamente que Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, com o seu sangue, eu recebi o perdão dos pecados. Porque desde criança eu frequentava a igreja. Eu cantei muito esse cântico. Então eu cantava bem forte, remissão. Porque diziam que assim, se eu cantasse assim, eu receberia a bênção. Antes eu só cantava pela boca. Então, dia 7 de outubro de 1962, quando eu recebi o perdão do pecado, eu comecei a cantar esse cântico com o meu coração. No meu coração, porque eu cometi pecado. Porque eu roubei muitas coisas. Eu roubei a maçã do vizinho, roubei o caqui. E depois também peguei o trigo e assei. Eu roubei muitas coisas. E por causa desse pecado, eu sempre ficava assim, angustiado. Então, é lógico que eu sou pecador, porque eu cometi pecado. Eu menti muito, eu tive muita raiva. Mas agora, falando sobre a palavra de Deus, tem uma palavra diferente do que eu falo dentro da Bíblia. É a palavra de Deus. Jesus Cristo falou que ele, morrendo na cruz, lavou todos os meus pecados pelo seu sangue. Jesus Cristo falou que ele não se lembra mais dos meus pecados. Ele falou que meus pecados foram lavados mais brancos do que a neve. Desculpem-me, mas por muito tempo eu tive 2 tipos de pensamento dentro de mim. O que a Bíblia diz é que meu pecado foi lavado, mais branco do que a neve, que ele não se lembra mais do meu pecado. A Bíblia fala assim, mas eu cometi muito pecado. Eu tenho muito pecado, eu sou pecador. Então eu tinha esses 2 pensamentos dentro de mim. Com certeza, na Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo lavou todos os meus pecados. Mas eu cometi pecado. Então, porque o meu pensamento dominava mais o meu coração do que a palavra. Tá, tudo bem, a Bíblia diz isso, mas mesmo assim eu sou pecador. Eu menti muito, eu cometi muitos pecados, eu sou pecador. Continuamente eu ficava em conflito com esse pensamento. Dia 7 de outubro de 1962, de manhã, dentro do meu coração, o meu pensamento e a palavra de Deus brigaram. Até então, estava assim no meio, né? Ah, parece que eu não tenho pecado, mas parece que eu tenho pecado. Não, Jesus Cristo disse que lavou meu pecado na cruz, mas eu cometi pecado.
Mas sabe o que é incrível? Que naquele dia de manhã, dentro do meu coração, a palavra de Deus venceu o meu pensamento. A palavra de Deus venceu o meu pensamento. Quando eu vejo, eu sou pecador. Quando eu vejo, eu sou mau. Quando eu vejo, eu sou mentiroso. Embora eu tenha roubado muito. Mas, se a palavra de Deus diz que eu sou justo, então eu sou justo. Se a palavra de Deus diz que eu sou santo, então eu sou santo. Naquele tempo, eu aceitei a palavra de Deus, porque o meu coração se tornou um com a palavra de Deus. E assim eu pude ter paz. O meu pecado foi perdoado. O meu pecado foi perdoado. Não fui eu que fiz alguma coisa. Não é que eu fiz bondade. Não é que eu me esforcei para lavar o meu pecado, que eu fiz bondade. Toda noite, eu sempre sentia um vazio. Eu não podia ficar em casa à noite. Eu tinha que ficar andando pela rua. Por isso, a gente se reunia na casa dos meus amigos. O que a gente vai fazer reunido com os amigos? Joga baralho, faz outras maldades e fica planejando, roubando, furtando. E de madrugada eu ia para a igreja e orava a Deus, perdoa meu pecado, ontem eu pequei de novo. Por favor, faça que eu não vá para a casa daquele amigo, senão eu vou cometer pecado de novo. Mas eu não sei como eu estava ali de novo sentado com os meus amigos. E eu falei, depois daquele dia que eu recebi o perdão do pecado, eu nem é que eu não queria mais ir naquele meu amigo, mas eu não fui. Foi incrível. O coração de Jesus Cristo venceu o coração de Satanás dentro de mim. Jesus Cristo se tornou dono do meu coração. Desde então, não é que eu não tinha dificuldade, não é que eu não tinha tristeza, não é que eu não tinha medo. Mas essas coisas vinham e davam conflito no meu coração. Mas facilmente depois eu recebi a paz de Jesus Cristo. E assim eu ficava agradecido, ficava feliz com as coisas de Deus. Então a filha daquele cônsul, a vida inteira, ela viveu pensando que ela tinha tristeza e que ela era solitária. Não era uma simples tristeza, não era uma simples solidão, mas estava arrastando ela para tristeza profunda, para o suicídio, para a morte. E um dia, conversando por 2 horas com ela, essa senhorita, pela primeira vez, ela recebeu Jesus Cristo no coração dela. Desde então, mesmo ela não querendo fazer, mas o medo, a tristeza, a desesperança, sofrimento, infelicidade sumiram da vida dela. Agora ela está em Montreal, ela estava em Montreal, acho que agora abriu um restaurante, né? E depois o pai dela foi para Taiwan e eu não pude mais falar com ele, eu não tenho o telefone dele. Mas, independente de onde quer que ela esteja, eu acho que agora ela se casou e ela deve ser mãe. E agora ela deve ser uma boa cozinheira, dona de um restaurante. O amado Jesus Cristo encontrou com a mulher samaritana, encontrou com o enfermo havia 38 anos. Mas sabe o que foi incrível? Dentro dessa mulher, Jesus Cristo colocou o coração dele. E ele entrou no meu coração sujo e mau. E essa vida do Pagoksu, ele me colocou num mundo que eu jamais havia imaginado. Um mundo que eu jamais poderia pensar que teria felicidade, mas ele me conduziu para esse mundo. Ele segurou a minha mão e me conduziu para esse mundo e me deu fé.
E ele segurou o meu coração. As pessoas, as pessoas não sabem que aquilo que atua dentro do seu coração, que arrasta, é o espírito mau. Uma vez eu me encontrei com uma senhora. O marido dela me fez um pedido. Por favor, se encontre com ela uma vez. E eu me encontrei com ela. Essa senhora falou para mim: pastor, não precisa falar mais nada para mim. Eu já me encontrei com muitos pastores. Não adianta. Eu sou assim mesmo, pastor. Eu sou assim, assim, assim. E eu abri a Bíblia. E eu falei: ó, você quer ver aqui, por favor? Mas, sabe o que é incrível? Até agora, há pouco, ela estava toda ali, falando um monte, de repente, não deu um minuto, ela estava roncando. Eu achei muito estranho. Eu falei: não, olha aqui um pouquinho. Ah, para! E ela começou a ficar brava. E o marido ficou apavorado. Você tá louca? Pro pastor. Eu falei para ele esperar lá fora. Era um espírito mau que estava dominando o coração dela. Depois que o marido saía para trabalhar, ela ficava conversando o dia inteiro com o espírito mau. Hoje em dia tem muitos jovens que conversam com o espírito mau. Conversam assim bem divertidamente. Mas essas pessoas não sabem como esse espírito mau arrasta o coração delas. E em Efésios capítulo 2, está escrito assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele trabalha no coração daqueles que são desobedientes a Deus. A Bíblia está falando. Por isso que nós acreditamos em Jesus. Então, dentro do plano desse espírito mau, a gente não sabe qual é o plano dele. Então, a gente simplesmente está sendo arrastado por ele. E sendo arrastado, pouco a pouco, acaba aprendendo, sentindo e acaba vivendo desse jeito. Então, sabe qual a dificuldade? Hoje em dia, trabalhando com os jovens, então os jovens dizem: o nosso vizinho tem 5 carros e a gente tem 2 carros. Então a diferença são de 3 carros. É verdade. É a diferença entre o vô e o pai. É, né? A diferença de 3 gerações, né, que eles dizem. Quando a gente era criança, a gente tinha muita fome. Então a gente pensava muito sobre o que comer. Se dessem uma batata pra gente ficava super feliz. Se dessem um ovo pra gente ficava super feliz. Hoje em dia o ovo está muito barato. Mas antigamente o ovo era muito precioso. E eu tenho vontade de comer ovo todo dia. Então a gente tinha fome, a gente tinha que pensar, a gente tinha que procurar por comida. A gente também tinha que trabalhar zelosamente, a gente também tinha que agradecer. A gente não tinha muito tempo de folga. Mas hoje em dia as pessoas têm a barriga cheia. As pessoas, mesmo não pensando, já estão com a boca cheia, não pensam, não sabem por que está acontecendo os problemas, simplesmente estão se achando. As pessoas estão vivendo vagamente. Por quê? Porque não tem tempo de pensar no coração, porque o espírito mau fica arrastando o pensamento delas. Por que eu tenho que acreditar em Jesus? Qual a diferença de acreditar em Jesus? Nossa, alguém escreveu muito bem a Bíblia, ó. As pessoas pensam desse jeito. Mas as pessoas vivendo suas vidas não sabem o que está trabalhando na nossa vida.
Essa vez eu fui viajar e conversei com bastantes pastores. Pastores, ministros, assim, de outras igrejas que não pertencem à nossa missão. E eles se encontraram com os missionários jovens da nossa missão. E eles sentiram o quê? Mesmo recebendo perdão do pecado, mesmo recebendo perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, não gostam de pensar. Receberam perdão do pecado, mas chegaram até esse ponto. Mas mais vivem conforme o seu pensamento. Então, não recebem condução do Espírito Santo de Deus. São arrastados pelo Espírito que atua nos filhos da desobediência. Satanás nos fala: quem dentre vós tem pecado? A pessoa que toca bem piano, ela tem toda a coragem de tocar piano. A pessoa que desenha bem tem toda a coragem de desenhar. A pessoa que faz bem exercício físico tem toda a coragem de fazer exercício. Então, todas as pessoas têm alguma coisa que faz bem, mas ninguém tem coragem diante da fé. Não é estranho? É interessante, né? As pessoas pensam: eu não tenho fé. Você não tem fé? Sim, eu não tenho. Então é essa a primeira coisa que concordam. Então vocês pensam que não tem fé. É verdade, eu não tenho fé. Ah, eu não tenho fé. Então, se vocês se tornarem uma pessoa que não tem fé, sabe o que acontece? Todos os trabalhos que você tem que ir pela fé, você fica parado. Porque você é uma pessoa que não tem fé. Essa vez eu fui para Los Angeles e me encontrei com muitos pastores jovens. Não tem fé, né? Não tenho fé. Então o que você faz para ganhar fé? Ah, me esforço lendo bastante a Bíblia. Isso é uma coisa muito engraçada. Eu perguntei: você recebeu o perdão do pecado? Recebi o perdão do pecado como? Pela fé. Então, pela fé, o seu pecado que tinha o tamanho de uma montanha foi lavado, não é? É uma fé muito grande. Então, todos os meus pecados foram lavados. Se fé tem como lavar todos os pecados do passado, presente e futuro, é uma fé muito grande. Ah, eu acredito que Jesus lavou meus pecados. Então, você acredita em Jesus. Então, quando surgir um problema daqui para frente, se não for por Jesus, se Jesus Cristo, ele trabalhar, me dá esperança, ele vai trabalhar. Então, é assim que a fé vai crescendo, mas Satanás nos engana. Você não tem fé, né? Aí todo mundo concorda, qualquer pessoa que seja concorda. Uma pessoa que desenha bem tem coragem de desenhar, que toca piano bem tem coragem de tocar piano. Todo mundo tem alguma coisa que faz bem, mas quem tem fé, ninguém tem coragem de levantar a mão. Foi assim que a gente foi formado. Porque eu não tenho fé, mesmo que eu faça, não vai dar certo. E depois, como eu penso, eu tenho que orar bastante, eu tenho que me esforçar bastante, eu tenho que ler bastante a Bíblia. E depois, quando a minha fé crescer, eu vou fazer assim, pela fé. Quando que vai acontecer? Nunca, a vida inteira, você não vai conseguir. O que a Bíblia diz? Está escrito: justificados, pois, mediante a fé. Isso é algo incrível. Uma pessoa suja, má, imunda, mentirosa, ladra, uma pessoa tão má assim. Como foi lavado? Como pôde se libertar da sujeira, da imundícia? Está escrito que foi justificado mediante a fé. Como pela fé eu pude ser lavado? As pessoas que não sabem não entendem, mas isso é uma realidade. Por mais que nós sejamos pessoas sujas, fora a fé não existe outro método de lavar pecado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma palavra que é para quem recebeu a fé
que é justificado. Tem pessoas que acreditam em Jesus, mas dizem que tem pecado, que tem pessoas que acham que seu pecado tem que ser lavado pedindo perdão. Então, tem pessoas que acreditam em Jesus dessa forma. Mas em Romanos capítulo 5, versículo 1, não está falando para a pessoa que diz que é pecadora, mas a pessoa que acredita em Jesus Cristo, que seu pecado foi lavado tão branco quanto a neve. Para a pessoa que acredita nisso, é que Deus está falando. Certo? Certo? Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e já. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, porque nós fomos justificados mediante a fé, aquele muro do pecado que estava nos bloqueando de Deus foi lavado. Então, agora a gente pode ter paz. Então a gente pode ter paz. Todas as coisas que estavam nos bloqueando para ir diante de Deus foi lavado. Então, como a gente foi lavado pela fé, porque a gente se tornou um com Deus, se a gente for com coragem, a gente vai para diante de Deus e Deus vai trabalhar. Todos nós. Mas vocês não pensam assim. O pastor Parque tem fé. Por isso Deus trabalha. Porque ele ora, porque ele lê bastante a Bíblia, por isso que ele tem fé. Não! No dia que a gente recebeu o perdão do pecado, todos nós fomos unidos com Deus. Mas Satanás fica falando, você não tem fé. E a gente aceita com muita doçura essa palavra, pensando que isso é humildade. Então, porque você se torna uma pessoa sem fé, então, se você tiver fé, você vai ter um problema. Deus vai resolver esse problema. Jesus Cristo vai resolver. Então, assim, você não tendo fé, você acaba tentando utilizar métodos humanos. E assim você acaba vivendo sem fé. Então, hoje em dia tem pessoas que superficialmente são cristãos, mas não conseguem dar o passo pela fé. Então eu falo da fé. Uma vez eu queria comprar um sapato. E tinha uma pessoa que estava na sapateira, tinha um sapato pior que o meu. Eu não tinha esse coração. E eu pensei, eu não vou comprar um sapato para mim, vou comprar um sapato para ele. E eu comprei. E no meu coração, nossa, eu não sou uma pessoa que faça isso. Mas Deus está fazendo isso comigo. E depois eu pude ver Deus me dando um sapato bom. Enquanto eu estou ministrando, em 1988, a gente mandando missionários, a gente precisava de bastante dinheiro, mas eu não tinha dinheiro. Os irmãos, todos, eu sei muito bem. Os irmãos eram bem pobrinhos. Eram pessoas que viviam de uma forma muito humilde. Mas eu via eles ofertando diante de Deus. Eu ficava muito feliz. Não via o valor da oferta, mas eu via Deus dando, através da fé, aquela irmã ofertando. E depois essas pessoas recebiam bênção de Deus e elas se aproximavam de Deus. Normalmente eram pessoas que só sabiam de si mesmas, que só viviam por si mesmas, que só sabiam da sua carne. Mas a nossa missão, pela graça de Deus, a gente começou numa igreja bem pequenininha em Padom, Tegu, e a gente pôde enviar missionários para o mundo inteiro. E agora a gente tem mais de 1000 missionários espalhados pelo mundo e eles estão trabalhando. Claro que juntando junto com os nativos, né? E ano que vem, esse ano, muitos pastores que não são da nossa missão querem entrar e trabalhar com a gente. Essa vez, em Los Angeles, muitos pastores receberam o perdão dos pecados, ficaram muito felizes escutando a pregação.
A gente poder ministrar agora é porque antigamente, quando a gente tinha dificuldade, os irmãos, eles não comiam o que tinham que comer, não vestiam o que tinham que vestir, e com aquele dinheiro, a gente não ofertava muito dinheiro lá para a África, mas realmente a gente chama os missionários de jumentos. Porque quando eles encontravam os outros missionários lá do exterior, eles perguntavam, você tem uma missão? Tenho. Qual? A missão Boa Notícia. Nossa, eles mandaram vocês assim para missionar? As pessoas que a gente mandou dinheiro, os missionários que a gente enviou dinheiro, eles também viviam com dificuldade, experimentaram a Deus. E Deus concedeu graça e misericórdia. Aquele tamanho amor fez o nosso coração ficar emocionado e quente. Nenhuma felicidade, nenhum lugar desse mundo tem essa paz e felicidade. Agora, se nós nos tornarmos dessas pessoas de fé, então é uma coisa incrível que vai acontecer. Lá na Suazilândia, todas as igrejas evangélicas, elas vieram para nós. E na Páscoa passada, lá na igreja de Suazilândia, todas as igrejas se reuniram lá. Eu tinha que pregar lá no ginásio, né, na Páscoa, mas eu mandei meu filho no meu lugar. E muitas pessoas gostam da nossa igreja, gostam do evangelho. Eles frequentam a igreja, estavam presos no pecado, mas sendo libertos do pecado, eles ficam tão felizes. Depois que eu me encontrei com o rei, eu e o rei, a gente ia se encontrar por 40 minutos. E por 30 minutos eu preguei a palavra. E passou mais 10 minutos... E depois eu fiquei quietinho, aí o rei falou, fala mais. E eu falei mais 40 minutos. E ele falou, pode continuar falando. E eu falei mais 40 minutos. Eu falei mais 30 minutos e 30 minutos. E eu falei por 1h30 com ele. E ele ficou tão feliz. E ele falou, eu vou te dar uma terra. Então, constrói uma igreja. Também constrói a sua casa e constrói um centro lá também. E essa vez, o meu filho foi. É uma terra de 6.600 pion. É perto do Palácio do Rei. E ele falou, se precisar de mais terra, eu vou dar. Muitas pessoas abrem seu coração e entram. Todas as coisas que nós precisamos, eu experimentei Deus nos ajudando. Como na nossa missão precisava de carro e Deus nos ajudou e nos deu esse carro. Como lá em Benin Deus ajudou para encontrar como trabalhamos. Nós frequentemente experimentamos esse trabalho de Deus. E os irmãos amando o evangelho sem falar nada. A gente não sabe quem é. Mas eles estão ofertando, ajudando por detrás. E eles ficam felizes e eles recebem inúmeras bênçãos também. Eu fico muito agradecido para com Deus. Então agora, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se aquela pessoa está cheia de medo, mas se Jesus Cristo entrar naquele coração, aquele medo vai embora. Olhem para a Bíblia. Sempre que Jesus Cristo falou, ele transformou em esperança. Ah, falta vinho? Ah, então bota água aí na talha de pedra e leva para o mestre-sala. Mas escutando a palavra de Jesus, virou vinho. O enfermo havia 38 anos. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí ele levantou e andou. E pela primeira vez, ele escutando a palavra de Jesus Cristo, ele pôde ter essa esperança. Vai no tanque de Siloé e lava-te. Teu irmão há de ressurgir. A Marta e a Maria não escutaram, não acreditaram nisso. Mas começou a surgir grande esperança e felicidade. É verdade! O meu irmão vai reviver! Muito obrigado! Mas por que ficam tristes?
porque não acreditam. Ah, meu irmão está cheirando mal, porque já faz 4 dias que morreu. Então, o que a gente aprende através da Bíblia? Eu não tenho que viver conforme meu conceito e meu pensamento, mas tenho que seguir a palavra de Deus, o que está escrito na Bíblia. Seguindo a igreja, embora parece que não vai dar certo, está morto, já faz 4 dias e está fedendo. Mas se Jesus Cristo falou que ressuscitou, então ressuscitou. Parece que eu sou pecador, mas se Jesus Cristo fala que eu sou justo, então eu sou justo. Parece que não vai dar certo, mas se Jesus Cristo fala que vai dar certo, então vai dar certo. Então, Romanos 5, versículo 1 está escrito o quê? Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. Então, se meu pecado foi perdoado, então nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós temos paz com Deus, o Jesus Cristo que me ajudou a lavar o meu pecado, ele não somente me ajudou a lavar os pecados, mas ele ajuda até quando o casal não está bem. Vocês acham que Deus não vai ajudar para o casal continuar inimigo? Então, o coração não está bem, mas Jesus Cristo troca. Eu recebi o perdão do pecado, mas porque eu digo, eu não tenho fé. Então a pessoa somente fica presa nessa situação. Eu quero viver pela fé, mas eu não consigo, eu não tenho fé. Por isso, mesmo vindo para a igreja, eu não tenho fé. Como eu vou pregar? Como eu vou evangelizar? Não dá, não tenho fé. Faz esse trabalho. Não, eu não posso, eu não tenho fé. E assim vai ficando cada vez mais para trás e acaba vivendo uma vida onde não existe Deus. Se Jesus Cristo, ele já fez a gente ter paz com Deus, então a gente já tem paz com Deus e a gente vive um com Deus. Deus, eu ofereço isso para o Senhor, porque eu acredito no meu coração que o Senhor vai me ajudar. Por isso, os pastores que vivem pela fé, mas eles escutam a voz de Satanás. Você não tem fé. Na verdade, é verdade que todo mundo concorda que não tem fé, não é? Todos vocês pensam que não tem fé, não é? Sim. Mas quando a gente vê um desenho motor, então, mas o mestre dele ensinou ele a usar a cabeça. Usar assim, você usar a cabeça, você não sabe quanta habilidade é essa, você não precisa gastar nem um centavo. Então, a gente se tornou justo sem gastar um centavo, não é? Aquele que nos justificou é porque ele nos ama. E quando a gente tem medo, ele expulsa esse medo. Se você tiver que ir para a África, ele vai abrir o caminho para você ir para a África. Digam amém. Amém. Se me falta alguma coisa, ele vai preencher. Então, a gente tem que sair pela fé. Deus vai me ajudar, eu tenho que ter essa fé. Mas Satanás me engana. Você não tem fé. E assim, a maioria dos irmãos concordaram com a voz de Satanás, não é? Foram enganados. Por isso, vocês se tornando pessoas que não têm fé, eu não consigo ir adiante pela fé com força. Então, se vocês não vão pela fé, Deus não pode te ajudar. Quando a gente enviou um missionário para Costa Rica, ele não tinha ninguém que o ajudasse. Ele não sabia falar nenhuma palavra daquele país. E ele pegou o avião. Quando a gente enviou um missionário para o Brasil, também foi a mesma coisa. Eu falei para ele, vai para o Brasil. Como que eu faço? Quando você pegar o avião para ir para o Brasil, você vai encontrar com os coreanos dentro do avião que vai descer no Brasil. E você prega no avião e depois conversa com ele e decide o que vai fazer quando chegar no Brasil. Muitos missionários dizem para nossa missão, para os missionários da nossa missão, você também tem uma missão que te apoia? Sim, tenho. E eles mandam o missionário assim, desse jeito. Mas agora a nossa missão é a missão que mais tem missionários no mundo inteiro. Porque Deus está conosco. Mais do que no ano passado, esse ano, muitas igrejas querem participar conosco, querem que a gente ensine. Essa vez, em Filipinas, o presidente dos escoteiros
nesse ano de 2017, ele vai ter essa reunião de todo o Oceano Pacífico, né, que tem esses escoteiros, vai fazer a reunião lá e ele me convidou para ir. E o presidente de Filipinas, ele é um participante desses escoteiros, né, e eu vou participar. E esses escoteiros também começaram pela fé, mas acabou desaparecendo toda a fé dali, e agora só tem essa parte superficial. Tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É uma coisa incrível, não é? Sim. A gente ter se tornado justo? Mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, por mais que seja um pequeno problema, diante de Deus, não deixem passar reto. Nós somos humanos, então nós erramos, nós também caímos. E às vezes também cometemos pecados, temos vezes que enganamos as pessoas. Mas não deixem esse muro entre vocês e Deus. Porque pelo sangue de Jesus já foi lavado. Porque nós somos esse tipo de pessoa. Porque esse sangue já lavou. Então, recebendo salvação mesmo recebendo salvação, se você fizer alguma coisa de errado, o irmão Shimon Zó, ele queria parar de beber. Então, ele queria parar de beber e depois, se a fé crescesse, ele queria viver pela fé. Por 20 anos ele tentou e não conseguiu. E eu falei para o irmão Shimon Zó, eu falei sobre a fé para ele. Deus te aperfeiçoou, Deus te santificou, acredita nisso. Então você é aperfeiçoado, então tenta por Jesus parar de beber. Porque Jesus que te aperfeiçoou, Ele está contigo. Então o irmão Shimon Zó não fez outra coisa, somente acreditou nisso. Ah, eu sou perfeito. Ah, então Jesus Cristo vai trabalhar. Desde então que ele teve essa fé, ele falou que não pensa mais na bebida. Uma coisa interessante é que ele parou de beber naquele tempo porque parou de pensar na bebida. Mas no dia seguinte ele sumiu. E ele foi para Rapchang porque ele ficou em tentação e encheu a cara de novo. É verdade, é fraco. Tem defeito, erra. A outra vez, o irmão Shin, ele falou, pastor, eu bebi. Eu falei, tá bom, não tem problema. Irmão Shin, antigamente, por 360 dias do ano você bebia, não é? Ah, você bebeu só 2 dias? Ah, então tá bom, não tem problema, você já está curado. E realmente ele foi perfeitamente curado. Ah, ele pensou que ia cair em tentação de novo. Ah, esse Jesus Cristo que lavou meu pecado naquele tempo, ele também já lavou agora. Então esse Jesus Cristo veio para me dar paz com Deus. E ele me aperfeiçoou, e depois que eu ganhei fé, porque depois que eu ganho a fé, eu quero ser perfeito e quero parar. Então isso que é difícil. Pessoal, nós somos sujos, nós podemos ser sujos, nós podemos errar, nós podemos transgredir a lei. Mas se eu tiver paz com Deus por meio de Jesus Cristo, pela fé, Deus vai fazer eu vencer a bebida, vai fazer eu vencer o jogo. Se Deus me fizer libertar disso, então eu vou ter liberdade. Então eu acho que aqui ninguém se droga, né? Eu acho que aqui ninguém joga, né? Eu não sei se por acaso houver alguém, né? Então, vocês devem ter algum erro, algum defeito, ou briga entre casal. Deve ter alguém assim. Então, por causa disso, não enfraqueçam. Porque vocês foram justificados pelo sangue de Jesus Cristo, vocês têm paz com Deus. Ah, eu acho que Deus não vai trabalhar porque eu fiz isso. Mas, novamente, recebam força pelo sangue de Jesus Cristo. E assim, olhem para Deus. E tenham fé de que Deus vai te ajudar. E assim, corram pela fé. E assim, vocês serão pessoas que poderão fazer qualquer trabalho de Deus pela fé. O livro de Romanos está falando detalhadamente sobre isso. Estimados irmãos, Deus lhes ama. Deus cuida da sua fraqueza.
Deus cuida dos seus defeitos, Ele lava as suas sujeiras. E por isso, pelos olhos de Deus, ele enxerga o sangue de Jesus Cristo que já lavou tudo. Antigamente foi assim, agora é assim e no futuro também será assim. Nós ganhamos paz com Deus e qualquer problema que seja, tenham fé de que Deus vai te ajudar. Tenham fé de que Deus está com vocês. Tenham a fé de que Deus está vivo e trabalhando dentro de vocês. Desde então, vocês serão pessoas com poder. Depois que vocês lavarem todo o seu pecado, depois que vocês tiverem fé, vocês vão ver assim? Não, de jeito nenhum. Eu desejo com que vocês vivam uma vida glorificada. Até aqui.